Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui, noite do primeiro sábado de fevereiro de 2025 e eu bastante bravo, porque as aulas começam na segunda-feira e eu não posso me aposentar, simplesmente porque um documento que eu preciso do INSS não me chega nunca. Então eu queria um filme que tivesse a porrada para eu descontar simbolicamente a minha raiva, mas que também fosse fácil, que eu pudesse dar uma risadinha, né, com erros, deslizes de roteiro, que não precisasse exigir muito do meu pobre cérebro cansado e que talvez eu até pudesse ficar brincando ou mandando mensagens no celular. Pois olha, gente, escolhi Caça Implacável lá na Max, deu tudo isso aí. Porrada, um roteiro implausível, cheio de defeitos e um tempo que, apesar de relativamente curto, 1 hora e meia, 90 minutos, poderia ter tido 80, mas eu não me entediei porque eu já fiquei com o celular perto. Então ele é um filme de baixo orçamento, tem uma explosão que o CGI parece trabalhinho de escola, de aluno de ensino médio, mexendo com CGI, né? Pela primeira vez, com equipamentinho, sei lá, grátis, que dá em bem entender que esse filme é de baixo orçamento. Mas assim, ele atendeu ao que eu precisava, não comeu meu cérebro e ainda fez eu até esquecer um pouco a minha raiva. Só que antes de falar um bocadinho mais sobre esse filme que tem cara de anos 90, porque na verdade ele lembra um filme lá do Kurt Russell, lá Breakdown, lembra aquele The Vanishing, que é belga, o holandês, o original, mas nos anos 90 também foi refeito pelos americanos lá tal. Eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É estrelado pelo Gerard Butler, que assim, ou não quer ou não consegue domesticar o seu forte sotaque escocês, né? Porque ele é estadunidense. A personagem mora lá no nordeste dos Estados Unidos, aquela região perto de Boston, não sei das quantas. A toda hora aquele sotaque escocês dele queria sair do armário, assim. Por isso que eu curti esse filme. Mas é assim, é um casal que está em dificuldades. A mulher aparentemente tem algum problema com depressão, mas o roteiro, como não é um roteiro bem feito, ele nunca explica pra gente que o problema daquela mulher pode ser depressão. Na verdade, o jeito que tá escrito, dá até uma coisa de que ela é meio caprichosa, assim, né? Porque ela traiu ele e tudo, mas tem uma hora lá que ele fala que ela vai para lugares darker places. Eu vi em inglês, gente, então eu não sei como que essas coisas são traduzidas. Dá a entender de que aquela mulher tem algum problema de depressão, alguma coisa assim. Mas, né, no filme não vai sobre isso. Fica parecendo até que é uma personagem antipática. Ela provavelmente é uma personagem com problema mental, doente. Mas, de qualquer forma, o marido está levando, ela quer uma separaçãozinha, um período de tempo para pensar, e o marido a está levando para casa dos pais, né? E aí eu fiquei pensando assim, tendo um monte de amigos norte-americanos, né? Várias vezes que eu fui lá, por que uma mulher assim que no roteiro não me diz nada de que ela não possa dirigir, né? Não está impedida de dirigir. Por que ela escolheria deixar o marido dela levá-la para casa dos pais e lá ela então ficar dependendo de alguém para carregá-la de cá e para lá, num lugar onde a gente tem que ter carro ou transporte, né? Porque se você mora num daqueles subúrbios, você não consegue comprar um pão de forma lá, porque você tem que andar milhas, então tem que ter carro. Mas tudo bem, né? Estavam indo lá para casa dos pais dela. E aí a gente vai saber que ela tá com esses problemas. Não sei o quê. E eles param num posto para abastecer e essa mulher desaparece, tá? E aí então começa a jornada do nosso herói improvisado, porque o Gerard Butler, ele não tem nenhum particular set of skills, né? Ele não tem nenhum assim, não é um herói do Liam Neeson, ele é um cara comum, ele é um corretor de imóveis que vai improvisar ser um herói em um roteiro que é tão implausível, cheio de buracos e cheio de decisões bobas, que era isso que eu estava querendo, mas que de vez em quando tem o Gerard Butler
metendo porrada lá, que era o que eu queria também que acontecesse para eu simbolicamente extravasar a raiva que eu estou sentindo. Então, para isso, o filme serviu para todas aquelas coisas que eu falei lá. Eu já um monte de furo, porque por exemplo, é claro, quando ele denuncia para a polícia, ele chama a polícia, né? O detetive vem e diz assim e faz umas perguntas para ele. E assim, nada leva a crer que o detetive não estivesse cumprindo o protocolo policial, que aliás não é seguido nem um pouco, o roteiro é aleatório quanto a isso aí. Mas daí o Gerard Butler passa assim a agir como se já fosse um perseguido, porque depois ele vai para um lugar lá, pega um cara, não sei das quantas, e um policial para, e aí ele mente. E aí eu falei, mas não seria mais fácil? Ele falou, não, é que a minha mulher tá assim, veja com o detetive e tal, eu inclusive fiz uma, porque queixa contra, porque nada estava dizendo, pelo menos não tão fortemente no roteiro, de que ele fosse um suspeito além do usual, porque maridos são suspeitos nesses casos, sim, sempre, né? Por conta de estatísticas e tal. Então, assim, o filme vai trabalhando. Mas, Roberto, senão não tem filme, não sei o quê. Se o roteiro tivesse trabalhado isso certinho, continuaria tendo filme. Era só o policial ter sido mais incisivo no que diz respeito a culpabilizar a personagem do Gerard Butler. Então, não, é um roteiro que não é bem feito. E ele tem sim alguns momentos em que dá para você conversar no celular. É um filme para passar roupa. Nada nele requer sua atenção maior. É só você, né, ficar olhando assim, se estiver passando roupa, pega uma pilhona lá, fica, você vai ver de vez em quando um barulho assim, é ele detonando a cara de alguém. É para isso. É ruim o filme, sim, né? Genérico, mal atuado por conta do cara não domesticar o seu acento, tudo mais. E aqueles diálogos, eu vejo em inglês, né? Então, assim, os roteiristas, às vezes eu comento, não sei se as pessoas sabem como as pessoas conversam no dia a dia. E eles são americanos, né? É que é falta de um bom escritor. Porque é assim, a gente percebe lá que eles querem usar bastante o fucking, a bomba F, as F-bombs, né? Que aliás, pelo que me contaram, elas não são traduzidas como palavrões nos nossos filmes. Isso é o que me contaram, porque eu não vejo em português. Aí tem gente que fala, filme brasileiro tem um monte de palavrão, filme americano quase não tem palavrão. Nossa, você pega isso aí, é tanta bomba F, é tanto fucking, que fica artificial. Fica um diálogo que, você é puritano, não, é porque tá demais. Ninguém, assim, tem horas lá em que cada sentença tem uma F-bomb. Não, se não é assim, não. Porque daí o diálogo fica, ele não fica moderninho ou malandro, ele fica só bobo, ele fica só postiço, tá? Então, assim, é um filme para você se divertir vendo uma produção bem modesta. Deve ter sido direto para vídeo isso aí, gente. Eu não sou fã do Gerard Butler. Eu tô fazendo agora, resgatando, né, o Liam Neeson. Agora estou começando a resgatar o Gerard Butler. Já me pediram em comentários para resgatar o Nicolas Cage. Eu estou um pouco mais reticente, porque ele é um pouco mais histriônico do que esses dois outros. Então eu tô vendo uns filmes de ação com eles. Esse aí é primo pobre dos filmes pobres do Liam Neeson. Mas para o que eu queria naquela noite de sábado, o filme funcionou. Então é assim, não é bom? Nunca. Genérico, pobre, mal feitinho, né? Mas deu certo. Os atores não conseguem nem, na verdade, trabalhar muito bem por causa dos diálogos, né? Aquele policial lá, tá tudo ser um bom ator, mas que material que ele tinha para trabalhar? Um policial que, assim, chega na loja de conveniência, preciso da sua câmera de... Não, tá quebrado as imagens. Aí o policial, ele não vai, assim, olhar... Bom,
Provavelmente porque ele conhecia, né? Porque ele trata pelo nome. Mas você fala, nossa, ele conhecia tão bem e não sabe que o cara estava envolvido com cozinhando metanfetamina numa região tão pequena. Enfim, gente, é um roteiro assim que não tem salvação mesmo. Tem salvação. Do jeito que ele tá, é buraco e incompetência e incongruência em cima de buraco, incompetência e incongruência. Salvação teria se tivesse sido bem escrito, né? Uma reescrita ali, duas, três, ficaria legal. Agora, para essa noite aí que eu não estava querendo nada, eu só estava querendo ver porrada, e deu certo pra caramba. E me diverti vendo, inclusive, essas coisas. Nossa, quando ele chega na casa dos pais da moça, né? Como aquele diálogo é forçado e como aqueles pais estão trabalhando mal pra caramba. E depois eles mudam de ideia. Até deu pra entender um pouco, mas eles falam, não, porque ele isso que. Aí de repente toda essa desconfiança se esvai. Aí eu falei, mas se toda essa desconfiança se esvai, por que, que ele está agindo então como se o estão culpando, tanto a polícia quanto, né? E aí de vez em quando você tem os flashbacks para que supostamente você conhecer melhor os personagens, mas assim, não aquela mulher, por exemplo, a atriz é boa, mas não, que personagem que deram para ela, que ela pegou para fazer, né? É uma mulher que, como eu falei, aparentemente tem problemas emocionais, mentais, deve ter depressão, mas o filme passa uma imagem de como, sei lá, ela fosse uma caprichosa, assim. Não é bem assim, não, né? Ai, 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 que filme ruinzinho. Mas valeu, é o que eu tava precisando, tá vendo? Nem até coisas ruins servem pra gente, desde que a gente admita que, tá, elas não são as melhores coisas do mundo em termos formais, em termos técnicos, mas é aquilo que o meu cérebro tava precisando naquela sábado à noite, tá? Tchau.